Saravá Fraterno, sejam todos bem-vindos. E a proposta de hoje é nós fazermos uma reflexão sobre um assunto que pontualmente todo ano nós trazemos aqui, que é como estamos ao final de mais um ano. E segundo vários especialistas de várias áreas, dizem que esse ano foi um dos anos mais complicados e mais difíceis aí dos últimos tempos, né? Mas também as grandes doutrinas e religiões sempre nos pregam que é diante da dificuldade e diante das agruras que a vida nos impõe que nós crescemos, que nós temos condições de nos superar. E a ciência já diz que uma das situações que mais nos dá satisfação é a superação. Então, mesmo num ano complicado, como nós passamos esse ano? Então, nada melhor do que começar com as estatísticas desses especialistas, né? Então, alguns especialistas nos dizem, por exemplo, da indústria e do comércio, que foi o primeiro semestre do ano pior dos últimos 10 anos. Esse foi o primeiro semestre pior dos últimos 10 anos para a indústria e para o comércio. E a gente sabe que isso reflete diretamente na nossa vida, no nosso ganho, né, nas condições materiais de cada um. E possivelmente muitos de nós tenham sentido esse reflexo. Mas nós temos outras estatísticas, por exemplo, mortes no trânsito. Diz que em 2013... foram 46 mil mortes, cerca de 127 mortes por hora. E a gente observa que durante vários anos essas estatísticas vinham tendo um equilíbrio em função das campanhas. E esse ano, independente de campanha, que se fala todo fim de semana, todo feriadão, toda véspera de feriadão, e o que a gente observa? O que acontece? E nós vamos culpar essas estatísticas pelo ano? Pela regência do ano, ou talvez pela crise econômica? Por que acontecem essas coisas? Aí podemos observar também que a incidência de novos casos de câncer no Brasil, 518 mil novos casos de câncer. E dentro desses casos, né, um dos tipos de câncer que mais aumentou foi o câncer de próstata. Ele chega a níveis de igualitário com o câncer de mama. E câncer de próstata no homem e no geral, ele só perde para o câncer de pulmão. E a gente vê as estatísticas dos médicos falando, dizem que 90% dos cânceres de pulmão, do câncer de pulmão, é devido ao cigarro e seus derivados. E a gente pergunta, que ano difícil, a doença se abateu sobre mim. E a gente culpa quem por isso? A depressão. A depressão mundial é a segunda maior causa global de invalidez e desvio do serviço. As pessoas tiram licença e são aposentadas por invalidez, por depressão. É a segunda maior causa mundial de invalidez, é a depressão. Esses números de mortes no trânsito, eles se comparam a uma guerra civil. Esse número depressivo, de pessoas depressivas, já está como se fosse uma epidemia. É a segunda causa no mundo de invalidez. E esses números se agravaram um pouco, aumentaram assim consideravelmente esse ano, independente das campanhas, independente de tudo. E na nossa casa, na nossa orientação aqui, dos nossos guias, no nosso estudo, nós pregamos que esse ano de 2013 é regido por Omulu Obaluayê. E a característica vibratória é de um ano que observamos amplificações e intensificações das atitudes de confronto nas diversas áreas de relações humanas. Confrontos na família, no trabalho, na casa espírita, na parte religiosa, confrontos no lar, com relacionamentos. É o embate. A característica vibratória é essa questão do confronto que aumenta nesses momentos vibratórios, né? E por que acontece isso?
onde nos encontramos muitas vezes despidos de nossas máscaras, expondo nossas feridas, nossas fraquezas e nossa fragilidade diante da vida. Então a gente se pergunta, um ano de Omulu, ele, regido por Omulu, por essa vibratória, ele deixa um ano assim pior, acontecendo tragédias? Nada disso. Essa vibratória, ela nos traz a intensificação do confronto das nossas vidas diárias. Intensifica aquela questão familiar que estava engavetadinha ali e que a gente não mexia ou estava quietinha durante muito tempo. Essa vibratória vem e faz agir e faz nós pensarmos ou agirmos de acordo com o que nós realmente somos. Por isso diz que nós nos apresentamos com a verdadeira face nossa. Caem-se as máscaras. E essa vibratória nos proporciona isso. Nos olharmos no espelho e vermos quem somos. Diante desses confrontos do dia a dia, no trabalho, no lar, na religião, nos negócios. Essa vibratória proporciona isso. Nos impulsiona a nos autodescobrir e ver quem realmente somos. Somos os santinhos, aqueles que querem o bem? Por que está acontecendo isso comigo então? Por que aquela situação que há muito não acontecia e que a gente achava que tinha superado, voltou novamente? Mas eu achei que eu nunca mais ia passar por isso, e agora voltou isso de novo. E aí eu vejo que eu não passei adiante. Talvez eu tenha rodado nessa prova e ela foi colocada de novo na minha frente para ver como eu me comportaria dessa vez. E essa vibratória nos traz muito isso, para nós nos enxergarmos como nós ainda somos. E aí nós podemos citar alguns exemplos. Quando no trabalho ou no lar, a ganância, a falsidade envenenam nossas relações. Quando nos vemos incapazes de prover as necessidades básicas no lar, nos sentimos incapazes, nos sentimos desprovidos, nos sentimos desnecessários. Quando estamos desempregados, quando um filho nosso pede alguma coisa e nós não temos como dar para ele, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos fracassados. Quando o amor idealizado não nos corresponde ou nos retribui com traição. Nós somos criados às vezes emocionalmente para idealizar um amor. A minha felicidade vai ser encontrar o amor verdadeiro. E a gente se depara, em certos momentos da vida, com a realidade, que não é bem assim. E a vida nos mostra uma face que nós não esperávamos. Isso nos dói, isso nos machuca, isso nos traz para a realidade. Quando a doença atravessa a nossa vida, a exemplo de um furacão arrasando nossa estabilidade, nos trazendo agonias e incertezas. Quem não é abalado por uma doença na família? Quem não é abalado por um estado de saúde perturbador, que independente do dinheiro que nós temos, independente da nossa condição financeira, independente de sermos felizes no amor, ou de termos um bom trabalho, se a doença se abate na nossa família, o que nós fazemos? Muitas vezes diagnosticada, sem cura. Como nós agimos? E tenho certeza de que aqui, hoje, muitas pessoas passaram ou estão passando por isso. Quando a morte vem levando precocemente os mais novos, ou com interminável dor e sofrimento os mais velhos, estremecendo nossa limitada percepção de vida. Inconsolável muitas vezes a gente vê crianças, jovens, partindo, porque nós ainda temos uma percepção parca, limitada dessa passagem da morte, e não entendemos isso, principalmente quando acontece com uma pessoa mais nova. E às vezes não compreendemos também como uma pessoa tão boa, que fez bem a vida inteira para as pessoas, na sua velhice padece e sofre e agoniza anos às vezes. E isso, quando aparece na nossa família, aparece no nosso convívio, isso nos faz sofrer, nos deixa mal, nos faz questionar a vida. Nessa altura dos acontecimentos, o que nós procuramos? Então vamos analisar e questionar tudo isso que foi dito até esse momento, todas essas questões
esses embates da vida diária, que possivelmente um deles tenha acontecido conosco, ou vários deles. E aí o que a gente faz? Dependendo da doença, não há dinheiro que resolva. O amor perdido, a gente vai comprar como? O trabalho. Vamos recuperar? Como vamos alcançar uma situação melhor profissional? Muitas vezes não temos mais onde procurar. E aí o que nós fazemos? Aí se apresenta na nossa frente a espiritualidade, a nossa única saída, a nossa última solução. Nós procuramos a espiritualidade através do milagre, através da bênção divina, da psicografia, da cirurgia espiritual, da benzedura. E muitas vezes isso se apresenta na nossa vida e como último recurso, e nós vamos atrás. E muitas vezes na nossa vida é a primeira vez que nós vamos procurar essa questão da espiritualidade, porque até então eu não precisei, eu não dava a menor bola para isso. Mas e agora? É a única solução. Então eu vou, muitas vezes nem acreditando. E nós estamos lá, batendo na porta do centro espírita, né, pegando a fichinha no terreiro, ou sentando nos bancos do templo da igreja, e nós estamos procurando a solução para os nossos problemas. E aí nós nos deparamos com uma realidade espiritual. E às vezes nós chegamos numa casa espírita, num centro de umbanda, e a gente quer resolver o nosso problema. Não interessa. E a gente chega lá e o pessoal fala, não, aqui é uma casa de aconselhamento espiritual. Nós estamos aqui, e é o caso da nossa casa aqui. Nós estamos aqui para desenvolver dentro de todos nós o curador interno, o autoconhecimento, a percepção de essência divina que nós somos. E a gente pergunta, mas e o meu emprego? E o amor meu que foi embora? E a doença? Minha doença, o que eu faço? E esse primeiro embate, essa primeira situação nos cria uma aversão ou uma situação de busca imediata, resolver. Mas eu pago. Não, mas aqui nós não fazemos esse tipo de coisa, aqui é caridade. E aí nós vamos procurar quem faça para nós. E aí nós procuramos, através do imediatismo de resolver, de solucionar o nosso problema, nós procuramos tarô, nós procuramos as cartas, nós procuramos os videntes. Quem nunca fez uma fezinha num vidente, né? Para saber o que vai acontecer? Nós procuramos isso. Mas no momento de dor é pior, porque nós queremos solucionar nosso problema. E a gente vai e independe do que a gente precisa. Muitas vezes damos o que não temos para resolver o nosso problema. Nós queremos que os espíritos ou entidades ou alguém no mundo espiritual solucione, termine com a nossa dor, com a nossa angústia, traga o nosso amor de volta, faça eu ganhar aquela promoção que não vem nunca, e nós pagamos. E muitas vezes isso, o desenrolar disso, desse carrossel pseudo-espiritualista que nós nos metemos, nos leva a violências espirituais, a nos sentirmos defraudados, porque para cada lobo existe uma ovelha. Então se tem aquele lobinho lá esperando nós, é porque sabe que a gente vai lá. Então a gente costuma culpar, se sentir violentado. Mas um exemplo muito marcante que aconteceu agora, algumas semanas atrás, que está na mídia, que todos podem ter observado, que é a situação que foram presos 3 estelionatários, que era uma vidente, que trabalhava com uma entidade chamada Vovó, e que fazia trabalhos, né, botava cartas, e um casal se sentiu prejudicado por essas pessoas, e filmou, gravou, entrou na justiça, e esse casal queria o bem do filho. E eles pagaram 361 mil reais. Alguma coisa assim. 361 mil reais. Acho que tem pessoas que não ganham isso a vida inteira no Brasil.
E aí a gente imagina, puxa, mas o filho devia estar com uma doença terminal, o filho devia estar passando por uma situação de drogas, porque é uma situação que a gente imagina que os pais agoniados tinham que procurar uma ajuda de qualquer forma. A gente imagina isso. Não, era para separar o filho da namorada. Está na mídia, é só procurar. Foi semana passada ou semana atrasada. Aí a gente imagina, pois é, né? Então a gente culpa esses que estão aí de plantão, esperando a nossa fragilidade, mas o que nós temos dentro? Como nós estamos passando pelas dificuldades que se apresentam na nossa vida? Nós estamos dispostos a pagar fortunas para que o mundo espiritual resolva nossos problemas? Vamos refletir. Aí nós chegamos novamente a um ponto onde devemos fazer certos questionamentos, reavaliando, dimensionando nossa conduta perante a situação que a vida se apresenta. Para qual vida fomos preparados? Segunda-feira eu tive a oportunidade de falar sobre as relações de família, vínculos familiares. E foi levantada uma questão que é sobre uma das situações que pai e mãe teriam como obrigação moral, né, para tornar a sociedade, a vida de seus filhos e a sua família melhor perante o mundo, que é uma orientação espiritual. Quem dá uma orientação espiritual para o seu filho, independente do que for? E isso não é impor uma religião, mas é uma noção de divindade, de espiritualidade em sua vida. Nós nos vemos como seres espirituais, nós passamos isso para a nossa família. Como estamos nos preparando para a vida? Como fomos preparados? Aí a gente diz, não, mas eu nunca tive essa orientação. Pois é, alguém teve orientação sexual, provavelmente há anos atrás não se falava nisso. Hoje não tem mais isso, nós temos que orientar. Está aí, batendo a nossa porta, e a espiritualidade é mais incisiva ainda, porque se a sociedade está assim como está hoje, não podemos culpar governos, não podemos culpar o planeta. A sociedade, ela é composta de indivíduos, e nós fazemos o todo. E se nós não contribuímos para a melhora, nós somos culpados, porque o mundo está como está. Para qual vida estamos nos preparando? Vamos nos questionar, como nós estamos nos preparando? Esse ano foi tão difícil, situações que do passado voltaram e nos pegaram de novo daquela mesma maneira que a gente achou que nunca mais ia acontecer. E como nós estamos nos preparando para o futuro? Hoje nós estamos aqui, sentados, procurando a espiritualidade, procurando nos espiritualizar. E como nós estamos vendo isso hoje? Nós queremos melhorar com a ajuda do espiritual hoje, para sairmos daqui e conquistarmos as benesses materiais? Voltarmos para a nossa vida material que nós tínhamos antes? Por que nós estamos aqui? Por que nós queremos melhorar da nossa doença? Por que nós queremos arrumar um emprego? Por que nós queremos ter paz interna? Tranquilidade, vencer a depressão, para sairmos daqui e voltarmos para a mesma situação da nossa vida anterior, sujeitos de novo a termos todas as complicações. Então, se nós queremos realmente nos prepararmos, temos que pensar em mudar, porque só procurar ajuda e achar que os espíritos vão fazer o trabalho que nós temos que fazer, a gente vai sair e logo logo vai voltar aqui ou em qualquer outra casa, ou muitas vezes até tendo que pagar para solucionar o nosso problema. O que estamos fazendo hoje? Como estamos pensando? Como estamos sentindo? Como estamos agindo? Quais são as nossas metas para o amanhã? Quando pensamos em função do material, é como se nós jogássemos um foco de luz somente para uma parte de um todo muito maior. A gente enxerga só uma partezinha, a gente está focado só naquilo ali, e a gente não tem a compreensão do todo. Então é muito mais fácil as coisas saírem do controle. Nós não nos conhecemos como seres integrais que somos. Olhamos só a parte material,
visamos só a parte material e sofremos pelo material. É como se nós fôssemos andar de bicicleta e só sentássemos na bicicleta e não percebêssemos que os pneus estavam furados. Não adianta nada. Como vamos andar se os pneus estão furados? Não percebemos, não olhamos para o todo. Temos que perceber, temos que questionar como estamos enxergando a nossa vida. Tratando sintomas e acumulando doenças, correndo atrás dos efeitos e ignorando as causas, quanto mais nós percebermos somente o material, mais nós vamos estar focando somente nas circunstâncias, somente nos efeitos. Dor. Vamos focar na dor. Vamos tomar um analgésico, vamos eliminar a dor. Mas e a causa da dor? Ela vai voltar. O analgésico vai perder o efeito e a dor vai voltar. Um ano complicado. Viemos na casa espírita, na casa espiritual, no terreiro. Trabalhamos em cima dos efeitos. Trabalhamos em cima da dor. Temos sucesso quando temos merecimento. Mas tratamos a causa que está dentro de nós e nós somos responsáveis por ela. Aí saímos bem daqui, mas quando passar o efeito, porque nós voltamos para a vida mundana de novo. Os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, os mesmos vícios, a dor vai voltar. E a gente pode observar também, em todas essas situações, nós de brancos, médiums, as pessoas que, e grande maioria que está aqui, é médium, ou trabalha em outras casas, ou está afastado no momento. Como nós encaramos isso? Para eles é fácil, porque eles estão ali, estão trabalhando. E muitas vezes isso se abate, porque somos pessoas iguais, temos os mesmos problemas e muito mais. Só que às vezes achamos que não somos, que a espiritualidade está do nosso lado e que está tudo bem. Eu vou rezar, vou fazer uma novena, ou vou fazer um trabalho e vai ficar tudo bem. O meu santo me protege. E aí quando as dificuldades se apresentam na nossa vida, nós nos decepcionamos com a espiritualidade. Ou nós viemos aqui e não aceitam pagamento, ou não fazem trabalho, ou só um aconselhamento espiritual, achamos que aqui é fraco. E às vezes saímos de uma casa porque achamos que é fraco, ou porque não nos contentamos com aquilo que nos oferecem, ou quando não simpatizamos com algum irmão de corrente. E aí nós abandonamos. E a gente pode se perguntar, o que nós estamos fazendo? Que espiritualidade que nós estamos vivendo? Nenhuma casa serve para nós? Esse ano foi um ano complicado, essa vibratória me deixou muito mal. E o que nós estamos fazendo para aprender com isso? Como foi falado no início, as dificuldades, elas são um impulso para o aprendizado e para a superação. E temos que usar isso como ferramenta de trabalho para nos auto-melhorarmos, para nos aprimorarmos moralmente e para descobrirmos o curador interno e nos vermos como o espírito que somos, porque assim vamos encontrar uma solução perene, ou vamos encontrar pelo menos o caminho para essa solução. A vibratória de Omulu, ou Baloaê, nos possibilita olharmos no espelho, mesmo que por alguns instantes, e enxergarmos como estamos. Nos impulsiona a matarmos o homem velho para que nasça o homem novo. Para enchermos uma jarra, se ela já está cheia, não podemos encher. Nós temos que tirar aquilo que está ali, se não nos serve mais, e botarmos algo novo. Se experimentamos aquilo que está ali dentro e não nos fez bem, não é do nosso gosto, como vamos querer alguma coisa nova se não tirarmos aquilo dali? Para descobrirmos o homem novo, para mudarmos a nossa vida, para percebermos que precisamos de mudança, da força da mudança, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, temos que procurar nos enxergarmos como espírito que somos. Enquanto focarmos, botarmos a luz somente no material,
vamos continuar incidindo no erro. É uma batalha e uma caminhada, mas temos que começar. Que a força dos orixás, que estão sempre presentes em nossa vida, possam nos balizar e servir de ferramentas para o nosso crescimento como pessoas e como espírito que somos. Não é o orixá, não é a regência do orixá que vai fazer a nossa vida melhor ou pior, mas a maneira como nós vemos e atuamos com essa vibração. Podemos, em qualquer situação da nossa vida, utilizar o nosso livre-arbítrio, não escolhendo, eu quero ser feliz ou eu quero ser triste, eu quero ter dor ou não quero ter uma situação boa ou uma situação ruim. Isso muitas vezes não temos controle, mas podemos escolher sim e utilizar nosso livre-arbítrio para escolhermos como vamos passar a situação. Se é uma situação complicada, de dificuldade, podemos escolher como vamos passar por essa situação. Podemos optar por nos sentirmos vítimas, sofredores, ou podemos optar por aprender, resignarmos, nos fortalecer, nos vermos como espírito que somos. Sempre podemos escolher como vamos passar. E está aí, talvez, uma das grandes chaves de como melhorarmos a nossa situação aqui e agora. E que, se vá 2013, temos 30 dias ainda nessa vibratória, vamos aproveitar. E que venha 2014 com Xangô e Yansan e com tudo de bom que possa nos trazer, e que nós possamos nos ver como espírito que somos e sermos felizes aqui e agora. Que assim seja.